Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que tem por objetivo enaltecer lideranças que têm um papel desempenhado nas suas organizações, de legado para a sociedade, uma liderança que propõe coisas novas, uma liderança propositiva. Então o ambiente desse programa é para enaltecer bons líderes. E sempre trago aqui convidados que inspiram outros liderados e que fazem esse papel em prol da liderança, sempre com um propósito. Mas eu começo o programa sempre fazendo uma citação, e a citação de hoje é do autor do livro Pequeno Príncipe. A citação é a seguinte: se você quiser construir um navio, não mande as pessoas recolherem material e começar o trabalho. Faça antes com que sonhem com a imensidão de conquistar o oceano. Eu acredito muito nisso, nessa liderança propositiva que contamina as pessoas com o sonho, e tenho certeza que o meu convidado que aqui está também concorda com essa citação do Saint-Exupéry, que é o Ricardo Langanck. Queria te agradecer, bem-vindo ao programa Liderança e Propósito, Ricardo. É uma honra tê-lo aqui. O Ricardo é CEO da LGK Gestão, uma empresa associada da Fundação Dom Cabral, uma instituição de mais de 50 anos, que faz um trabalho muito relevante pela educação do Brasil e pelo desenvolvimento organizacional das empresas, de todos os segmentos e portes. E é uma empresa, a LGK, que se instalou recentemente aqui na Baixada Santista e vem fazendo um trabalho muito relevante em desenvolver a gestão localmente. Mas o Ricardo está aqui não só para falar da LGK, ele está aqui fundamentalmente para a gente entender um pouco, ouvir um pouco da história dele. E eu queria ouvir de você então, já te dando as boas-vindas, que você falasse um pouquinho como é que começou a sua carreira, por onde começou toda essa história bonita que você tem feito ao longo da sua vida, dentro da Fundação Dom Cabral e outras instituições. Legal. Bom, antes de mais nada, Rogério, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo seu convite, pelo convite da TV Santa Cecília. É um prazer estar aqui com vocês. Sobre a citação que você mencionou, ela me fez lembrar algo que o nosso fundador, quando eu me refiro ao nosso fundador, o fundador da FDC, da Fundação Dom Cabral, o professor Emerson de Almeida, ele sempre conta uma história que diz o seguinte: dois pedreiros estavam construindo, né, algo em algum lugar, e aí um desses pedreiros, quando perguntado sobre o que ele estava fazendo, ele falou: não, eu estou aqui assentando tijolos conforme me pediram para fazer. E passado um tempo perguntaram para um outro pedreiro o que ele estava fazendo ali. Ele falou: estou construindo uma catedral. Então essa acho que conversa muito com a situação que você trouxe, e como eu disse, né, isso sempre é citado na Fundação Dom Cabral, porque quando você faz algo sempre almejando ou visando algo além, algo maior, né? Algo maior. Então você me fez lembrar dessa história. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei a carreira nas instituições financeiras. Eu comecei a carreira, na verdade, no Banco Itaú. Desde a época de universidade, um professor me convidou para entrar no banco. Eu tinha alguma afinidade com números na época, então ele acabou achando isso interessante. Fiquei alguns anos no banco, depois migrei para uma indústria. Na verdade, uma empresa multinacional bastante grande que mescla indústria e trading. Fiquei lá mais alguns anos. Depois saí dessa empresa e fui para uma empresa de cosméticos, onde eu fiquei, tirando a Fundação Dom Cabral, o maior tempo dentro de uma mesma empresa. São quase 10 anos dentro dessa organização. Em que posição especialmente? Eu comecei minha carreira na área financeira, depois eu fui, dentro da área financeira, migrando para a área comercial. Então eu tinha, nessa empresa de cosméticos, uma posição de liderança em uma área financeira dentro da área comercial. Nossa, que interessante. Então nós tínhamos, como desafio, isso era muito bacana, me fez aprender muito, nós tínhamos como desafio levar a inteligência financeira para a ponta do negócio. Então eu passei, durante boa parte da minha carreira nessa empresa, sempre uma semana no escritório, em São Paulo, uma semana no campo, visitando inúmeros lugares. Eu tive a oportunidade de visitar o Brasil inteiro por conta desse trabalho, para apoiar o negócio na ponta do ponto de vista financeiro e de geração de negócio. Levando para o setor comercial, para a área comercial que estava lá na ponta, uma área que em geral se atém aos números, obviamente, de vendas, mas dificilmente faz esse link com o financeiro, né? E então, esse era um dos objetivos do teu trabalho, era levar também a visão financeira para o departamento comercial? A visão que nós tínhamos lá, Rogério, era a seguinte: não adianta você trabalhar dentro de uma área financeira ou de qualquer área de apoio
as áreas de negócio num silo fechado. Perfeito. Né? A contribuição que uma área de gestão pode dar ao negócio, ela se dá na ponta. Então, quanto mais aberta e mais participativa for essa área de gestão, mais resultado ela trará para a empresa em parceria com as áreas de negócio, que estão normalmente na ponta trazendo negócios, enfim, desenvolvendo inovação e fazendo uma série de coisas, né? Então, essa foi uma experiência bastante interessante. Depois disso, eu fui para a construção civil. Trabalhei alguns anos numa grande construtora em São Paulo. Na área financeira também? Também na área financeira. E quando foi em 2008, eu recebi um telefonema de um amigo que trabalhava na Fundação Dom Cabral nessa época, tinha trabalhado comigo nessa empresa de cosméticos, e ele ligou e falou: o que você está fazendo? Eu falei, expliquei, enfim, estou nesse momento de carreira, fazendo isso, etc. Ele falou: olha, eu trabalho numa organização hoje que eu acho que tem a sua cara. Sim. Você não quer vir conversar com a gente? Eu falei, não, bacana, vamos conversar, né? No mínimo a gente coloca o papo em dia. O papo em dia. E fui conversar, era a Fundação Dom Cabral, eu confesso que eu conhecia muito pouco, não tinha tido oportunidade até então de participar de qualquer treinamento ou iniciativa da Fundação Dom Cabral. Era naquela oportunidade para trabalhar numa área que visa o desenvolvimento de empresas de grande porte mesmo. Gostei do que eu ouvi. Isso foi mais ou menos em abril de 2008, como eu falei. 2008. Perdi contato com a Fundação. Passou-se aí depois de 1 ano e meio aproximadamente, a Fundação me ligou e falou: gostamos de você. Eu falei, puxa, um namoro aí de aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio para te dar uma posição? 1 ano e meio. Que aí, incrível, eu nunca vi isso. E aí, vem conversar com a gente novamente. Você teve lá, depois de 1 ano e meio, me chamaram. Só quando me chamaram, falaram: olha, gostamos de você lá atrás também, só que agora o desafio é outro. Tá. A gente quer trazer você ainda estava na empresa de construção civil? Estava ainda na construção civil. A gente quer trazer você para trabalhar numa área voltada ao desenvolvimento de empresas de médio porte. E o que a gente faz nesse segmento é isso. Me apresentaram um projeto que se chama PAEX, Parceiros para Excelência. Conhecemos muito bem. Muito bem. Eu me apaixonei pelo projeto e naquele momento eu tomei a decisão de migrar do mundo corporativo mais tradicional para uma escola de negócios. Tá. Isso acabou acontecendo no final de 2009, em 2010 eu entrei na Fundação Dom Cabral e aí estou lá até hoje em algumas posições diferentes. Né? O nosso caminho se cruza, para você que está nos assistindo em casa, as conexões são muito importantes no mundo dos negócios. Né? Se fala muito do networking, né, e como ele é capaz de gerar valor, gerar contatos, gerar relacionamento. Você vê, foi um amigo que te convidou para trabalhar na Fundação Dom Cabral. Eu me lembro quando vim trabalhar na Blumed, foi também por indicação de um amigo que lá trabalhava. E a nossa história se cruza exatamente através do PAEX, né? Porque quando eu estava na Blumed, era diretor comercial lá, você que foi nos levar a proposta do PAEX, contratamos o PAEX, que é um programa que está hoje em mais de 800 empresas pelo Brasil. Hoje, aproximadamente 1.000 empresas. 1.000 empresas do ano passado para cá, houve um salto de 800 para 1.000 empresas. Bom, e para quem não sabe, a Fundação Dom Cabral ela começou esse trabalho de desenvolvimento organizacional nas grandes empresas brasileiras. Portanto, nas grandes multinacionais é uma marca muito forte, muito conhecida. Esse trabalho do Ricardo, eu sei que ele cresceu muito dentro das médias empresas e hoje até nas pequenas empresas, né? Tem um outro programa que é o PAN, que faz um trabalho de crescimento. Mas para não perder o gancho do que a gente estava falando, né, que é aceitar esses desafios que você, uma pessoa da área financeira, acabou aceitando um projeto. Eu acho que isso é muito interessante para enriquecer a carreira da gente. Mas eu não queria deixar de falar uma frase que eu aprendi também trabalhando na área comercial há muito tempo. Né, essa coisa de você levar o financeiro para a área comercial, eu fazia o contrário, eu tentava levar o comercial para as outras áreas. Então eu usava muito uma frase que eu aprendi, que é que a empresa tem 2 tipos de vendedores, todos são vendedores na empresa. Aquele que vende e o resto é o que ajuda a vender. Uhum. E eu usava isso para falar e sempre utilizei muito essa frase, porque a pessoa que está no telefone fazendo atendimento no saque, o financeiro que está emitindo boleto, se ele atende mal o cliente, ele está atrapalhando a venda. Sem dúvida. Né? Então, no final, na minha opinião, todos são vendedores dentro de uma empresa. Então, você levava a cultura financeira e eu sempre levei a cultura da área de vendas para os outros departamentos. Mas eu acho muito interessante. Seguindo, então, o fluxo dessa história sua bonita como executivo, então você assumiu esse departamento da Fundação Dom Cabral e de vender e de estruturar o PAEX nas médias empresas. Inicialmente, Rogério, quando eu cheguei na Fundação em 2010, eu comecei a atuar pela Fundação. É claro, você tem uma curva de aprendizado.
né? A Fundação Dom Cabral é uma instituição muito peculiar naquilo que ela faz. Então você tem uma curva de aprendizado e depois eu comecei a atender algumas empresas no mercado de São Paulo. O que é atender algumas empresas? É você ir visitar uma organização, fazer um diagnóstico, né? Existe diagnóstico formal, questionários, etc. Hoje, inteligência artificial que interpreta esses resultados, mas tem muito daquilo que não é dito, né? Sim. Então, parte do trabalho, uma parte muito importante, era você ter a organização e entender algumas nuances que você não captura num questionário, que você não captura, às vezes, numa conversa com uma outra pessoa. Sim. E, a partir disso, olhar para o portfólio de soluções da Fundação e desenhar uma solução que atenda às necessidades daquela organização. Eu fiz isso durante 6 anos. E, é claro, muito do que eu levava para as organizações era o PAEX, que é uma solução pré-formatada, mas com um modelo flexível muito inteligente para você apoiar as empresas. Como eu falei, 6 anos nessa trajetória, eu saí de São Paulo, fui pegando algumas regionais, etc. E quando chegou em 2016, eu assumi uma diretoria que era responsável pelo negócio de médias empresas nos mercados regionais. Sim. Então aí dentro dessa estrutura que eu tinha na Fundação Dom Cabral, a gente passou a acompanhar as especificidades e singularidades de cada mercado regional, ou seja, o que o mercado precisa, o que a Fundação Dom Cabral tem no portfólio e como a gente aproxima uma coisa da outra. E foi uma experiência riquíssima, riquíssima, né? E durante esses 6 anos em que eu dirigi essa área da Fundação Dom Cabral, eu comecei algumas conversas com a presidência da Fundação no sentido de, como próximo passo da minha carreira, me desvincular de uma posição executiva e assumir alguma regional. Sim. Pelo desafio de empreender, fazendo algo que me realiza muito, que é trabalhar com as soluções que a Fundação Dom Cabral oferece ao mercado. E essa oportunidade acabou surgindo em meados de 21. A gente fez todo um estudo nacional para redistribuição de geografias, enfim, para analisar performance de associados regionais, etc. E nós abrimos alguns mercados. Um dos mercados que a gente abriu foi justamente a região do Grande ABC, somado à Baixada Santista. Perfeito. E aí eu acabei me candidatando, enfim, tive algumas conversas lá dentro, participei de um processo seletivo, deixei de ocupar algumas posições que eu ocupava por conflito de interesse durante a participação nesse processo, acabei sendo escolhido, que me deixou muito feliz, e desde janeiro de 22 eu tenho trabalhado com a Fundação Dom Cabral para ampliar a nossa presença nesses mercados que eu mencionei, né? Ampliar a presença de que maneira? Trazendo tanto para a Baixada Santista quanto para o ABC Paulista soluções que complementem as ofertas que existem no mercado em termos de desenvolvimento de organizações e de indivíduos. Perfeito. É isso que eu tenho feito hoje, é um trabalho que me deixa muito gratificante, na verdade. Sim, né? Sim. É o que eu gosto eu conheço, até por ter sido cliente da Fundação Dom Cabral, através do PAEX, e ter visto o tamanho do resultado que esse programa traz para as organizações. Como você mesmo falou, hoje existem mais de 1.000 empresas que adotam esse programa, que contratam esse serviço. Esse serviço serve basicamente para elevar o nível de maturidade e de gestão dentro das organizações. O mundo está cada vez mais desafiador, a gente compete com produtos de todo o mundo, basicamente não só mais com produtos nacionais, né? Existe uma invasão já há muitos anos da China, então não dá para você pensar só mais localmente. Então o nível de gestão, e hoje qualquer empresa, por menor que seja, ela tem que estar muito bem estruturada em termos de gestão. E a Fundação Dom Cabral, através do PAEX e outros programas, fornecem essas soluções. Eu sei que, através da LGK, você tem feito esse trabalho de expansão aqui na Baixada Santista. E é bom, eu queria que você falasse um pouco da diferença desse trabalho, porque a Fundação Dom Cabral ela também é muito conhecida pelo aspecto educacional, né? De formação de executivos, principalmente em company, através do programa de desenvolvimento de dirigentes que eu fiz, né? Mas existe toda essa vertente de desenvolvimento das empresas. Por qual vertente, de fato, vocês pretendem trabalhar aqui na região? Se a gente olhar para a Fundação Dom Cabral hoje, Rogério, simplificadamente, ela é muito mais complexa do que isso. A gente pode separar a Fundação Dom Cabral em 3 grandes áreas. Uma área de educação social, então a Fundação tem projetos sociais que vão desde você adotar jovens em situação de vulnerabilidade para dar um encaminhamento na vida, até implementar um modelo de gestão para organizações do terceiro setor. Eu acho que essa é uma possibilidade importante que a gente pode eventualmente trazer aqui para a Baixada Santista, para você apoiar a região do ponto de vista social. Isso é muito forte na Fundação Dom Cabral. Tem uma área de educação acadêmica, então tudo aquilo que é regulamentado pelo MEC,
Aí eu falo de graduação, pós-graduação, MBA, que no caso da Fundação Dom Cabral é um MBA padrão internacional, um pouco parrudo, né? Com uma carga horária diferente em relação àquilo que você vê no mercado comumente. Mestrado e doutorado, essa veia acadêmica, a Fundação Dom Cabral faz questão de ter em algumas regiões pontuais ou nos seus próprios campi. Certo. Então, a educação acadêmica não virá para cá. Tá. Não é nossa estratégia. O que vai vir para cá, e a gente já tem feito um esforço bastante grande nesse sentido, é trazer soluções que apoiem o desenvolvimento de organizações. Perfeito. De novo, acho que eu falei isso no começo do nosso bate-papo, como complemento àquilo que as universidades fazem por aqui. As universidades têm todo um trabalho muito importante do ponto de vista acadêmico. Nós entramos com educação executiva, desenvolvendo organizações e gestores dentro de cada uma dessas empresas que trabalham com a gente, né? Então é uma estratégia de fato, apoiar o desenvolvimento da região através das empresas. Das empresas. Empresas mais fortes geram mais renda, mais emprego e assim por diante. Então essa é a nossa estratégia para a Baixada Santista. E aqui a região é uma região que está numa fase de expansão muito forte por conta do crescimento do porto, não só do porto, porque aqui a Baixada, eu falo muito isso, ela não é só o porto, né? Existe um potencial gigantesco para se explorar outros mercados aqui, que não só turismo e porto, mas existe um trabalho a ser feito, porque existem muitas organizações aqui. O número de empresas de origem e gestão familiar também é grande, como em todo o Brasil, não é só aqui, que demandam e buscam por esse tipo de solução. Portanto, eu acho que a LGK, através da Fundação Dom Cabral aqui, vai ter um espaço muito grande para atuar no desenvolvimento organizacional dessas empresas. Nós vamos em breve para um break comercial. A gente já volta com a parte mais importante do programa, que é conhecer um pouco mais profundamente o Ricardo Langanck como líder. A gente volta já. O curso de Engenharia Elétrica da Universidade Santa Cecília conquistou o primeiro lugar na região no ranking universitário Folha, RUF 2023. Na classificação nacional, o curso está entre os 10 melhores particulares do país. O mercado escolhe quem faz Unisanta. Faça parte dessa história você também. Saiba mais em unisanta.br. Voltamos agora com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo aqui Ricardo Langanck, CEO da LGK Gestão. Bom, essa para mim é a pergunta mais importante do programa, Ricardo. Eu faço ela para todos os convidados que se sentam nessa cadeira. Ela tem a ver com o tema do programa, que é o propósito. O que te faz acordar cedo, todos os dias, motivado e falar assim, hoje vai ser um dia sensacional? Me responde. Rogério, essa é uma pergunta bastante profunda, né? Filosófica. Mas se eu pudesse resumir para você, eu acho que ter cruzado o caminho da Fundação Dom Cabral na minha vida, lá em meados de 2009, como eu falei, 8, 9, enfim, eu acho que transformou o propósito do Ricardo Langanck. Né? Eu hoje acordo com o firme propósito de desenvolver, ou melhor, contribuir no desenvolvimento da sociedade através da educação. De gestores, organizações, sejam gestores públicos ou privados, organizações públicas e privadas e indivíduos. Sim. Eu acho que esse é um propósito absolutamente nobre que complementa o propósito de você desenvolver a sociedade através da educação, desde a educação básica. Perfeito. A educação não acaba na universidade ou na pós-graduação ou, enfim, um doutorado. Sim. A educação é para toda a vida. A educação executiva faz parte disso. Então você acordar tendo ao seu lado uma instituição como a Fundação Dom Cabral, que te apoia nesse trabalho, nas regiões nas quais a gente tem responsabilidade por levar o portfólio, eu acho que isso me motiva todos os dias. Todos os dias. Perfeito, e divido com o Ricardo parte desse propósito, porque também é algo que me motiva, vem contribuindo com esse trabalho junto à LGK, aqui na região. Então, me encontrar com empresários, pessoas que querem investir no seu negócio, que sabem que ainda não sabem tudo, nós nunca saberemos tudo, a gente está sempre aprendendo, é algo que também traz um sentido de realização para nós muito grande, né? De poder ajudar outras empresas a crescerem. Bom, a segunda pergunta é a seguinte, o que para você faz de um líder um bom líder? Rogério, eu acho que
Para início de conversa, um bom líder é alguém que fundamentalmente conhece pessoas, conhece gente. Eu acho que se você almeja ser um líder algum dia, ou se você ocupa uma posição de liderança, preocupe-se ou desenvolva a sua capacidade ou as suas competências de lidar com gente. Liderança é lidar com gente. Perfeitamente. Então, um bom líder, para mim, primeiro, tem que conhecer e, sob certo aspecto, dominar isso. Tem que ser alguém que motive, que inspire, que respeite as diferenças, que respeite a diversidade, que leve para o seu ambiente de trabalho um pouco de equilíbrio. Liderança é equilíbrio também, né? Sem dúvida. É você saber que você tem uma organização e seus objetivos e você tem pessoas que fazem essa organização acontecer. Sim. A organização não acontece por si só. Se você não trabalhar o equilíbrio entre essas duas forças, eu acho que você vai falhar como líder. Perfeito. Isso me leva para a próxima pergunta, que é a seguinte. A liderança, e hoje a gente percebe muito isso, e o Brasil, sempre cito isso aqui no programa, é líder mundial em transtorno de ansiedade, e o ambiente corporativo contribui bastante para esse tipo de situação. Está muito ligado a exatamente essa percepção do líder de que ele tem que aprender a lidar com gente e ter bons ambientes de trabalho, não é, Ricardo? Exatamente. Eu acho que essa questão de transtorno mental no trabalho, de qualquer natureza, é algo gravíssimo, a gente sabe disso, isso aumentou demais, a pandemia trouxe isso à tona de uma maneira muito forte. E eu acho que isso decorre, Rogério, dessa falta de equilíbrio. Sem dúvida. Né, de você colocar metas exacerbadas, metas fora da realidade, pressionar as pessoas nesse sentido. As organizações, de uma maneira geral, isso tem melhorado um pouco, mas elas têm muita dificuldade de lidar até com essa questão que você mencionou. Eu vou usar a palavra transtorno, talvez não seja melhor, mas lidar com transtorno mental. Sim. Sempre foi um tabu dentro das empresas lidar com isso. Né, as empresas sempre tiveram dificuldade e, consequentemente, quem enfrentava ou quem enfrenta algum problema dessa natureza dentro da empresa tende a se fechar ainda mais e não tratar de uma maneira absolutamente clara essa questão, né? Então, enfim, eu acho que a gente poderia passar horas falando sobre as causas disso, mas basicamente, para mim, é a falta de equilíbrio entre várias coisas que são fundamentais no ambiente de trabalho. É você equilibrar a meta, a necessidade de resultado com o ser humano, com anseios pessoais, com desenvolvimento de carreira, com transparência, com uma série de coisas. Né? Para mim é perfeito, isso realmente é um mix basicamente que compõe a formação de um bom líder. De fato enxergar o ser humano que está do outro lado da mesa, Exatamente. Que também tem uma família, né, que também tem os seus anseios, os seus dramas, os seus traumas, né, enxergar, e é uma palavra que vem sendo utilizada muito, né, nos últimos anos, que é a empatia, né? Você ter empatia não é você só se colocar no lugar do outro. A tradução literal da palavra é você estar no lugar do outro, sentir a dor do outro, é a tradução literal, né? Eu acho que isso ainda poucos líderes conseguem fazer. E os que conseguem fazer têm departamentos na sua mão, né, de forma espetacular, entregando resultado, ficando evidente que, isso eu falo em várias entrevistas que a gente tem aqui, que depois que ficou provado que bons ambientes de trabalho aumentam o resultado financeiro dos negócios, qual é o motivo para você ter líderes ainda que oprimem seus liderados? Né? Não faz sentido nenhum. Né? Você concorda com isso? Plenamente. Plenamente. Acho que o ambiente de trabalho vem passando por uma transformação muito grande já há um bom tempo. E os líderes que não entenderem isso, ou que não entenderam isso, certamente vão ter problemas, ou com a organização, ou com a sua própria posição de liderança. É preciso atenção, é preciso atenção para isso, né, Rogério? Sem dúvida. Esses aspectos todos que são muito mais relacionados a soft skills, a gente tem que colocar isso na mesa de uma forma bastante clara, isso tem que ser trabalhado pelas organizações, né? Sim. Imagino que ao longo da sua carreira, eu falo muito aqui também sobre a necessidade da gente ter em quem se espelhar e trazer para cá pessoas que inspirem, né, novas gerações, líderes que sejam inspiradores. Ao longo da sua carreira, você tem assim, algum exemplo que você pode citar? Puxa, não só o fato de ter ido para a Fundação Dom Cabral, como você já falou, mas algum líder que foi diferencial na sua carreira, que te inspirou e te inspira? Eu acho que eu poderia citar dois, que não são conhecidos do grande público, são executivos,
mas que de fato acho que significaram uma virada na minha carreira, né? Eu tive uma vez um líder, um vice-presidente da área financeira, que normalmente, pelo menos no passado, né? Sim. Um cara mais sisudo, um cara mais fechado, o cara que tem a chave do cofre, etc. Foi a primeira pessoa que eu encontrei no ambiente corporativo genuinamente preocupado com você enquanto indivíduo. Isso é... Então, além de todo o trabalho, toda a orientação técnica, enfim, ele era um excelente profissional do ponto de vista técnico, ele periodicamente chamava cada um dos subordinados para conversas individuais, para falar, escuta, agora a gente vai passar 1 hora aqui conversando sobre você. Você do ponto de vista pessoal. Quantos anos atrás, Ricardo? Isso foi no final da década de 90. Completamente à frente do tempo dele. Completamente. O que se prega hoje, ele já fazia na década de 90. Exatamente, final da década de 90. Isso para mim, Rogério, foi um diferencial em termos de carreira brutal. Sim. Brutal. Porque eu passei a enxergar a importância de uma maneira cabal, e eu vivenciei isso, né? Eu passei a experimentar a importância que tem você entender e ouvir o ser humano. Quais são as expectativas de carreira, o que tem prejudicado o trabalho, como é que ele vê você como líder, enfim. Sim. Acho que isso foi fundamental. E uma outra pessoa que me inspirou muito, isso mais recentemente, é o próprio presidente da Fundação Dom Cabral hoje, que é o Antônio Batista. Sim. Que fala muito sobre propósito, muito sobre legado. Ele tem no DNA dele muito do que é a Fundação Dom Cabral, né? Do ponto de vista que resultado não é resultado puro e simples, né? Ele costuma dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, não exatamente com essas palavras, mas ele costuma dizer o seguinte, que as organizações ao longo do tempo, elas não sobreviverão pelo negócio em si ou pelos resultados. Só sobreviverão as empresas que forem, não é a palavra que ele usa, me fugiu a palavra agora, mas validadas pela opinião pública. Em que sentido? No ponto de vista de sustentabilidade, Sim. no ponto de vista de benefício para a sociedade, não é você simplesmente ter lucro, você tem que devolver para a sociedade parte desse lucro de alguma maneira. Sim. Então ele coloca isso de uma maneira muito transparente, isso é muito inspirador. Concordo com você totalmente. Para a gente encerrar então o nosso programa hoje, eu queria que você resumisse numa palavra ou numa frase, liderar para você é... Conhecer pessoas. Perfeito, perfeito. Concordo 100% com o meu amigo aqui, convidado, Ricardo Langan, que para mim liderar é conhecer pessoas a fundo e extrair o melhor que elas podem te entregar e quando ainda você não conseguiu extrair, desenvolver nelas ferramentas onde elas podem entregar mais do que elas estão entregando, com qualidade, respeitando o tempo de cada um, os horários com família. Esse é o grande segredo de um líder e que cada vez é mais exigido esse tipo de soft skill das lideranças. Bom, foi um prazer te ter aqui no nosso programa. Queria agradecer mais uma vez e convidar você que está nos assistindo a toda quarta-feira, a partir das 20 horas, ligar aqui na TV Santa Cecília e assistir o programa Liderança e Propósito, sempre com um convidado com uma boa história para contar e com uma história de vida que pode te inspirar a buscar um trabalho, seja na liderança de empresas, na organização que você atua, mas sempre com um propósito. Então te vejo no próximo programa Liderança e Propósito. Até lá!